Alô pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com informações do Flamengo que perdeu no Campeonato Brasileiro e também perdeu a chance de abrir 5 pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras. Mas, apesar da derrota, a rodada em si acabou sendo boa para o Flamengo, porque o Palmeiras tropeçou em casa, empatando com Vitória. Porém, o desempenho não foi nada bom, muito pelo contrário, novamente o Flamengo jogando muito mal e mereceu perder, apesar do erro da arbitragem, não marcando o pênalti em cima de Bruno Henrique, um pênalti sim absurdo do Thiago Silva em cima do Bruno Henrique, mas a gente vai falar sobre isso e vamos falar também sobre, falar em Bruno Henrique, olha, ele foi fazer exames médicos, será que é mais um com contusão muscular e fora da final da Libertadores da América? A gente vai trazer essa informação. E tem também Flamengo de olho em atacante do Boca Juniors, jovem atacante do Boca Juniors. Será que é verdade? De um vídeo urgente, não estava programado subir esse vídeo agora, até porque estou aqui na correria para ir ao SBT. Daqui a pouco tem SBT Sport Rio, a partir de 1h da tarde. Quem é do Rio de Janeiro pode assistir na telinha do SBT. Quem não é do Rio de Janeiro pode assistir pelo YouTube. E o vídeo é urgente porque a notícia não é nada boa, muito pelo contrário. Uma notícia terrível, terrível. Uma notícia que o torcedor rubro-negro não imaginava, nem eu imaginava, envolvendo o atacante Pedro, e a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Infelizmente a notícia não é boa, mas é o nosso papel apurar e trazer os fatos, e eu não gostaria de trazer essa informação em primeira mão, e eu trouxe essa informação em primeira mão com direito à foto do Pedro no hospital. Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vini Casagrande cresce cada vez mais. Se você estiver procurando um lugarzinho para fazer aquela fezinha que eu sei que você gosta, corre no site da KTO, lá tem várias odds, não tem só futebol brasileiro, tem futebol internacional, não tem só futebol, tá? Tem muita coisa no site da KTO. Final de semana já está batendo a porta, tem rodada do Brasileiro novamente e você pode ir lá na KTO, que tem várias odds muito boas. Vamos para as informações? Galera, eu preciso fazer uma análise do jogo, porque na boa, eu venho avisando há muito tempo. Ah, mas o importante é a vitória. Uma hora não vai vencer. Assim como não venceu contra o São Paulo, assim como não venceu contra o Fortaleza. Venceu o Santos, beleza. Venceu o Sport, beleza. Mas venceu jogando muito mal. A última grande partida do Flamengo foi contra o Palmeiras. De lá para cá o Flamengo vem desempenhando mal. E voltou a desempenhar muito mal contra o Fluminense. Novamente, no primeiro tempo, sobretudo. E o primeiro tempo do Fluminense foi avassalador. Amassou o Flamengo. Fez 2-0, poderia ter sido 3, 4-0. O Fluminense foi muito melhor que o Flamengo. O Flamengo jogou novamente muito mal. E o Felipe Luiz errou em várias escolhas, e já já a gente vai falar sobre isso. Mas a análise do jogo é o seguinte, nada deu certo. O plano de jogo do Felipe Luiz, novamente, deu errado e ele não soube ajustar a equipe durante a partida. Esse esquema que ele veio utilizando quando ele não tem a Arrascaeta, esse 4-2-4, não dá certo. Não deu certo contra o Sport no primeiro tempo. O Flamengo venceu o Sport, poderia ter virado, beleza, mas o Sport facilitou demais a vida do Flamengo com 2 expulsos, ainda no primeiro tempo. Contra o Fluminense se preparou, entrou em campo como se fosse um clássico, e o Flamengo entrou em campo, dormindo, cochilando, a rotação lá embaixo. Tem que acordar, Flamengo. Cada detalhe pode definir esse campeonato. A sorte do Flamengo que o Palmeiras, em 3 jogos, não ganhou nenhum. Ninguém imaginava isso. O Palmeiras tropeçando 3 jogos seguidos e também jogando mal os 3 jogos seguidos. Ninguém imaginava isso. Essa é a sorte do Flamengo, porque dentro de campo o Flamengo foi muito mal. O Saúl não está jogando nada desde que retornou da lesão. O Emerson Royal não dá, gente. Eu tento defender, mas não dá mais para defender o Emerson Royal. Ayrton Lucas novamente um jogo abaixo. Samuel Lino novamente muito abaixo. Bruno Henrique jogou mal. Luiz Araújo jogou mal. O próprio Carrascal jogou mal. Difícil salvar alguém. Léo Pereira, eu acho que o Léo Pereira até fez uma partida ali importante. O Rossi falhou feio.
falhou feio, já vou entrar nesse assunto, inclusive. A falha foi totalmente do Rossi. O João Vitor jogou muito mal, mas nesse lance ele não teve culpa. A bola pode não ter sido a ideal, a melhor, mas a bola ia para fora. Então, teoricamente, o João Vitor não errou, porque ele recuou em não direção ao gol. O problema do zagueiro é quando ele recua em direção ao gol. O Rossi poderia ter feito 1000 coisas, menos o que ele fez. Tentou dominar, dominou errado. Ficou de cabeça baixa, não viu o adversário chegar, perdeu a bola. Para mim, a culpa foi 100% do Rossi nesse lance, mas a partida do João Vitor foi horrível. Inclusive, vou repetir, a escalação do João Vitor foi um erro do Felipe Luiz. E eu não estou sendo engenheiro de obra pronta porque eu falei isso antes do jogo. Após o duelo com o Sport, o jogador sentiu muita pressão. Era visível isso. Todo mundo. Era muito notório. Muito. Então ele insistiu em colocar o João Vitor. O garoto sentiu novamente a pressão. Mas, Vene, o que você faria? Primeiro, foi um erro de planejamento da comissão técnica. Não deu minutagem a outros zagueiros, ficou forçando Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo a temporada inteira. Tanto é que quando precisou do Cleiton contra o Bahia, o Cleiton errou. E agora o João Vitor falhou. Eu botaria o Iago, que embora seja jovem também, mas tem mais experiência que o João Vitor. 20 anos, capitão da seleção sub-20, campeão mundial sub-20, fazendo gol importante. Iago, esse era o jogador para ele colocar. Ou ele poderia ter começado com o Danilo, já que o Danilo entrou no segundo tempo, e depois colocaria o Iago ali no segundo tempo. Erro do Felipe Luiz. Agora, um ponto positivo, Cebolinha novamente entrando bem, pedindo passagem no time titular. Ele dá uma outra dinâmica ao setor ofensivo do Flamengo, está jogando muito mais que o próprio Samuel Lino. Não dá mais para manter o Samuel Lino no time titular, pelo menos é a minha visão. Concorda com a minha análise? Comenta aí, o comentário de vocês é importante. Informação, Bruno Henrique realiza exames médicos nesse momento para saber se há uma lesão na coxa. Ele foi substituído no clássico contra o Fluminense com dores musculares. Muita gente dentro do Flamengo acredita que tenha sido apenas uma fisgada, uma fadiga muscular, mas os jogadores passam por esse tipo de exame até para ter um diagnóstico correto, detalhado, porque se for uma lesão ou até mesmo um edema muscular, e aí o departamento médico define o tratamento, como reagir. Mas fato é que o Bruno Henrique realiza exames e obviamente fica sempre aquela preocupação, porque o Flamengo já perdeu um jogador extremamente importante na temporada, que é o Pedro, por conta de uma lesão muscular. Galera, vamos agora falar de mercado da bola, porque a imprensa argentina noticiou que Flamengo demonstra interesse no atacante Ceballos, ou Cebarros, enfim, não sei como se pronuncia de maneira correta em espanhol, mas no português Ceballos, do Boca Juniors. O Flamengo está monitorando a situação no ponto esquerdo Ezequiel Ceballos, de 23 anos, que atualmente joga no Boca Juniors. O clube rubro-negro estuda a possibilidade de fazer uma proposta em breve pelo jogador argentino. A seriedade do interesse é confirmada pela presença de um diretor de scout do Flamengo, que esteve no estádio do Boca Juniors na semana passada observando o desempenho de Ceballos. Para quem não conhece esse jogador, ele tem 23 anos, jovem, é destaque do futebol argentino, disputou o Mundial Sub-17 em 2019, Sul-Americano Sub-15 em 2017. Na temporada 2025 com Boca, disputou 32 jogos até o momento, 6 gols e deu 3 assistências. Em 2024, 25 jogos, 2 gols, 3 assistências. Embora seja jovem, ele chegou muito cedo ao time profissional do Boca Juniors em 2020. Caramba, 5 anos atrás. Ou seja, ele estreou no time profissional com 18 anos do Boca Juniors. Eu confesso para vocês que eu não conheço muito o futebol desse jogador. Vou apurar mais detalhes, até para ter mais informações sobre esse atleta, com jornalistas argentinos. Mas fica aí a informação. Estamos chegando próximo do fim da temporada e vai começar aquela época que bomba, mercado da bola. Você aí que torce mais para a contratação do que propriamente para o Flamengo, vai adorar. Todo dia uma notícia diferente, porque todo dia alguém tenta cavar um jogador no Flamengo. Confesso para vocês que essa eu não sei se é cavada, porque até o momento de eu gravar esse vídeo aqui, ninguém do Flamengo me confirmou se procede ou se não procede. Falando sobre o Flamengo treina hoje, quinta-feira, sexta treina, sábado já tem jogo novamente contra o Red Bull Bragantino, 9h30 da noite. Na verdade, o Flamengo não vai treinar hoje, né? Hoje é regenerativo para os jogadores que foram titulares.
alguns vão a campo, amanhã tem um treino completo, digamos assim, joga no sábado, domingo regenerativo, segunda treino completo, joga na terça e na quarta viaja para Lima, onde o Flamengo vai encarar o Palmeiras na final da Libertadores no sábado que vem. Pessoal, nesse momento a tabela é o seguinte: o Flamengo é o líder do Brasileiro com 71 pontos, Palmeiras atrás com 69, Cruzeiro joga nessa quinta-feira, tem 64 pontos. Se o Cruzeiro vencer, vai ficar 2 pontos atrás do Palmeiras. Lembrando que o Flamengo pega o Red Bull Bragantino no sábado e o Palmeiras vai pegar o Fluminense também no sábado. Os 2 jogos no mesmo horário, tá? 9h30 da noite. Daqui para frente, todos vão jogar. Palmeiras e Flamengo vão jogar sempre no mesmo horário. Acabou essa de que um joga primeiro, outro joga primeiro, enfim. Galera, é o seguinte, estou na correria aqui, antes de falar dessa notícia terrível envolvendo o Pedro, trazer a minutagem dos jogadores do Flamengo convocados para as seleções nessa última rodada de amistoso. Teve jogo ontem, teve golaço do Arrascaeta de bicicleta, e aí a gente vai trazer aqui quantos minutos cada um ficou em campo, lembrando que eles são esperados aqui no Rio de Janeiro nessa quarta-feira, vão direto para a concentração no Flamengo, lá eles serão avaliados pelo Departamento Médico do Flamengo para poder saber se eles terão condições para o jogo de logo mais contra o Fluminense no Maracanã. Gonzalo Plata ficou 90 minutos em campo, notícia ruim. Arrascaeta foi titular, ficou 67 minutos em campo, fez um golaço. Não é exagero dizer que ele será relacionado. Vinha ficou 45 minutos em campo, mas o Vinha é pouco utilizado, porém vai ser o reserva imediato aí do Ayrton Lucas, até porque o Alexandre, que jogou pela seleção, disse publicamente que gostaria de dormir a correr contra o tempo e ficar à disposição para o jogo contra o Fluminense. Danilo ficou 45 minutos em campo e o Flamengo quer utilizar o Danilo, porque o Léo Ortiz tem chances remotas de ser relacionado para o jogo contra o Fluminense, e aí sobraria para o João Vitor. O João Vitor, que sentiu a pressão, eu particularmente acho que ele ficou muito nervoso no jogo contra o Sport, e acho que poderia sentir muito mais nesse clássico contra o Fluminense. Então o Flamengo quer utilizar o Danilo, ele vai chegar daqui a pouquinho ao Rio de Janeiro, na hora do almoço, assim mais ou menos, vai direto para o Ninho do Urubu, e Carrascal ficou apenas 9 minutos em campo. Desses aí, eu acho que o Carrascal que tem mais chances de iniciar a partida, mais chance de ser utilizado no clássico contra o Fluminense, o que seria uma ótima notícia para o Felipe Luiz, porque ele precisa ter um homem de meio campo. Já não tem o Arrascaeta, provavelmente como titular. E aí, tendo o Carrascal, de repente você começa o Carrascal, depois coloca o Arrascaeta. Então, foram esses os minutos em campo dos jogadores do Flamengo convocados para as suas respectivas seleções. Vamos agora falar dessa péssima notícia envolvendo Pedro, e eu vou trazer toda a cronologia dos fatos. Hoje, por volta das 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, depois de eu ter finalizado minha aula de boxe, peguei o celular, eis que uma mensagem de uma fonte do hospital, falando: Vene, Pedro está aqui no hospital realizando exames médicos na coxa, acho que tem lesão. E aí, obviamente, como eu sempre faço, né, porque eu recebi a foto e estava na cara que ele estava no hospital mesmo, mas eu tinha que saber se a foto era de hoje mesmo, se de fato ele estava fazendo exame, fui apurar. E consegui a informação que sim, era verdade que ele estava no hospital, era verdade que ele tinha sofrido um problema muscular na coxa no treino de ontem, terça-feira, e por conta disso ele tinha ido ao hospital realizar a ressonância magnética. E aí publiquei a informação. Pá! Pessoas do Flamengo vieram falar: putz, caramba, que isso, não era para vazar e tal. Eu falei: pô, amigo, eu sou jornalista. Se eu não vazar, outra pessoa vai acabar vazando. E aí, logo depois, o Flamengo divulgou um comunicado oficial confirmando a nossa informação, por volta das 10 horas da manhã. Boletim de imprensa sobre Pedro. O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira e precisou deixar a atividade. Nessa quarta-feira, realizou o exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nessa manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na una. Ou seja, galera, vamos lá. O Pedro sofreu essa lesão muscular. Com o antebraço, tudo certo. E aí, o Flamengo não divulgou a gravidade. Fui apurar novamente.
apurei que o Pedro está fora da final da Libertadores da América e dificilmente volta a jogar nessa temporada com a camisa do Flamengo. A dúvida é, ele vai ter condições de jogar as últimas rodadas do Brasileirão ou não? Na Libertadores, ele está fora. Péssima notícia. O Pedro, de verdade, cara, assim, incrível, porque o antebraço dele tá tudo certo. O planejamento estava ocorrendo tudo dentro do esperado com o departamento médico do Flamengo. O antebraço certo, no sábado contra o Red Bull Bragantino ele seria relacionado, iria ganhar minutagem pensando na final da Libertadores, mas aconteceu essa lesão muscular. Cara, que falta de sorte do atacante Pedro, que falta de sorte do técnico Felipe Luiz e que falta de sorte para a torcida rubro-negra que não esperava isso. Eu confesso para vocês, obviamente, eu dou prioridade à minha profissão, sou jornalista, eu tenho que correr para dar notícia, mas, cara, eu como torcedor foi um banho de água fria, de verdade, porque eu, de verdade, queria ver o Pedro na final da Libertadores e para mim ele seria um jogador muito importante nessa decisão. Porém, não vai estar à disposição. Agora é o Bruno Henrique que vai ser o centroavante do Flamengo. Gonzalo Plata está suspenso, não pode entrar em campo. E será que a gente vai ver um herói improvável? Alô, Juninho, hein? Juninho é um cara que merece ter mais oportunidades, não duvido nada. A gente já viu heróis improváveis na Libertadores. Gabiru no Internacional, Breno Lopes no Palmeiras, Daverson no Palmeiras, deve ter mais aí, heróis improváveis em Libertadores, em decisão de Libertadores. Será que o Juninho vai ser um herói improvável? Brincadeiras à parte, pessoal, torço muito para que o técnico Felipe Luiz consiga montar a equipe da melhor maneira possível para pegar o Palmeiras na final da Libertadores no dia 29. Vamos para cima, até o próximo vídeo, um abraço, fui! PC Oliveira opina impossível pênalti para o Flamengo contra o Fluminense. O clássico entre Fluminense e Flamengo, desta quarta-feira, dia 19, no Maracanã. Pela 34ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmicas de arbitragem. Uma delas foi um possível pênalti em cima de Bruno Henrique. O especialista Paulo César de Oliveira, da Rede Globo, analisou o lance. Durante a transmissão da partida, pelos canais Esporte, o narrador Daniel Pereira expôs a opinião do ex-árbitro sobre o lance polêmico. De acordo com o PC, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda acertou em não marcar a penalidade. PC Oliveira, nosso especialista de arbitragem, diz que não foi pênalti porque o Bruno Henrique é quem procura o contato. Segundo o PC, é o Bruno Henrique que entra ali em rota de colisão com o zagueiro tricolor, disse o narrador Daniel Pereira.